Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito bom receber você de novo. Obrigado por voltar. Olha, o que é importante que você entenda? Que você precisa saber todos os passos para você fazer uma lipo, porque assim, quando se começa a ficar... Quando começa um procedimento médico ficar muito comum, você acha que todo mundo pode fazer, em qualquer situação você pode fazer, ainda mais quando se trata de perda de peso. Estamos falando hoje de vários assuntos ligados a isso. A você perder peso, a você ter uma alimentação melhor, a você ter o corpo do jeito que você gostaria, que você sonha. A lipoaspiração é um dos caminhos, mas tem todo um procedimento e todo um conhecimento que você tem que ter antes de submeter a um processo como esse. A doutora Adriana está aqui para falar com a gente sobre isso hoje. Nós temos as meninas que já fizeram esse procedimento. E olha, só para você ter uma ideia, por que é tão importante falarmos sobre isso? Só em 2014, o Brasil fez mais de 2 milhões de procedimentos de algum tipo de cirurgia plástica. É o segundo no mundo, só perdendo para os Estados Unidos, que continuam aí sendo recordistas. Mas, doutor, minha preocupação é a seguinte: muitas vezes a gente vê casos aí, até vou mostrar para você que está em casa, e para o doutor também, que o doutor com certeza tem conhecimento disso também, porque sabe de muita imprudência de médicos. Então, é muito importante que as pessoas saibam escolher o médico. Agora, eu tenho um certo medo de falar sobre isso também, porque como é que eu faço para escolher um médico? A propaganda de boca ainda é a melhor? Olha, Keila, a propaganda de boca a boca ainda é melhor. Hoje nós temos recursos das mídias sociais, tem a internet e tem principalmente o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todos os médicos cirurgiões plásticos, eles estão inscritos no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É só procurar lá no Google, é muito fácil achar, você pode digitar e se seu médico estiver lá cadastrado, vai aparecer o nome dele. Se ele não estiver, não pode. Provavelmente ele não é um cirurgião plástico. Agora, se ele estiver lá cadastrado, ele só está cadastrado quando ele não tem nenhum problema ligado a erro médico, ou ele pode ser um mau médico e estar cadastrado? Olha, ele pode, para estar cadastrado no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, basta que ele tenha feito os 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica e prestado a prova de especialista. Com isso, dá o direito de ele ficar nesse site. Se ele tiver algum problema com o CRM ou com o CFM, aí isso daí vai estar dentro do site do CREMESP, não vai estar mais no site da sociedade. Se ele chegar a ser excluído da sua profissão médica, ele também será excluído do site da sociedade. Então, 2 procedimentos importantes. Primeiro, verificar se esse médico é realmente cirurgião plástico. Sim. Se ele for um cirurgião plástico, ele está no site... Pelo menos ele está apto pela sociedade, já está garantido por ser um cirurgião plástico. Isso já é muito bom, porque hoje em dia muitos cirurgiões não habilitados, ou até mesmo não cirurgiões plásticos, às vezes só médicos, às vezes nem só médicos estão fazendo, realizam esse tipo de procedimento. São procedimentos mais baratos, a pessoa procura, às vezes até sabe, aos que enganam, e aos que até o paciente sabe e... Que querem pagar menos, né? Prefere pagar menos por ter esse risco. Um é o site da sociedade e o outro, o boca a boca, o velho conhecer, uma amiga, boca a boca é ótimo, eu também acho que o boca a boca é o melhor. As redes sociais, hoje há vários grupos que o pessoal discute bastante sobre como que o médico tratou o paciente, como foi o pós-operatório, como foi o pré-operatório, se ficou satisfeito, se não ficou... Agora, doutor, quando é que eu estou apta para fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração? Por exemplo, a Vivi, você é modelo, né, Vivi? Sou. Vivi é magra. Vivi é magra, parece um corpo esbelto. Mas eu, na época, estava bem gordinha. Eu trouxe até umas fotos. Quando você fez a cirurgia, você estava um pouquinho mais gordinha. Na verdade, eu sempre fui magra. O meu porte físico é uma pessoa... Deixa eu mostrar sua barriga. Já vou mostrar sua barriga, que é a foto que está aqui comigo. Eu sempre fui magra, mas teve um período que eu trabalhei muito, então eu almoçava, tomava café da manhã e jantava na rua. Sempre comendo rápido. Alimentação desregrada. Não treinava, então foi com 25 anos, o meu corpo, ele mudou. Você tem filhos, não? Não tenho filhos, então foi em 2011. Daí você engordou só na barriga, na lateral, onde todo mundo reclama, né, doutor? Barriga porque a maioria das cirurgias, a maioria das lipos a mulher quer fazer é nessa lateral, como é que chama, doutor? Os flancos. Nos flancos, na barriga. Na barriguinha aqui em volta do umbigo, né? Às vezes o culote também. A maioria dos pedidos é esse, né? E dizem que os flancos, eles não voltam, que se você engordar na lateral, isso não tem academia que tire. Não sei se é verdade. Eu quero entrar nesse negócio do que volta, porque eu já ouvi falar, não fala ainda não, que eu já ouvi falar uma história sobre isso. E aí eu falei, não, eu nem vou, então, perder meu tempo. Vou passar de você pedir para você levantar? Não, deixa eu ver se você perdeu essa barriga. Perdi. Então você fez quando essa cirurgia? Eu fiz em 2011. Mas daí você já emagreceu? Não, emagreci um pouquinho mais depois, mas eu sempre mantive. E você malha? Malho.
Eu malho. Tá. Malho, como direitinho. E você fez o pós-operatório direitinho? Ou seja, você está satisfeita com... Tô super satisfeita, não tive nenhum problema. Como é que você escolheu o médico? Foi indicação, foi uma amiga minha que fez. A boca. Falou super bem, aí eu fui até lá, fui algumas vezes me consultar com ele, aí ele falou, ó, você é uma pessoa magra, mas dá pra gente fazer. Aí eu fiz os exames, né, o ultrassom do abdômen. E o pós, o que você fez no pós? O que ele mandou você fazer? Com você fazendo a cirurgia lá, eles já te davam 10 sessões de drenagem pós a cirurgia, mas eu fiz 20. Eu fiz 20, porque como eu era muito magra, assim, meu corte era magro, certinho, ficou assim, visivelmente alguns nódulos no início. Então, para não ter nenhum problema, eu fechei 20 pacotes de drenagem, ultrassom, e depois disso começou a se cuidar melhor. Usei a cinta, toda semana eu mandava ajustar, a cinta é super importante. Eu usei, acho que uns 3 ou 4 meses seguidos a cinta. Quer dizer, isso tem tudo a ver também, né, doutor? Não, isso faz parte, tanto pré-operatório, o intraoperatório depende do médico e o pós-operatório depende muito do paciente também. Sim. E tem gente que não faz, eu falei a verdade, né? Falou a verdade. Não tem gente que é folgada mesmo? Tem depois gente que é um que é milagre, muito regradinho, meu Deus. mas tem gente realmente que sai do consultório, fala que vai fazer tudo e acaba não fazendo. Mas vou te falar, sabe que isso também é culpa de atriz. Porque a atriz que coloca peito, elas vão, por exemplo, eu lembro quando acho que, não sei se foi a Cláudia Leite ou a Ivete Sangalo, colocou o silicone uma época, e uma semana ou 15 dias depois elas estavam dançando. Então são coisas que daí você dá um mau exemplo desse, porque é impossível você dançar depois de 15 dias de colocar silicone. Não é verdade? Depois que você coloca o silicone, você coloca um implante mamário dentro da pessoa. Então não tem, ele precisa ser formado uma cápsula, ele precisa ficar lá guardadinho. Tudo demanda tempo, né, doutor? Tudo demanda tempo. Tudo que é feito com pressa, tanto o pré, o intra e o pós-operatório, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, e você, por exemplo, na hora que a pessoa vai fazer a cirurgia, ela recebe esses procedimentos, tudo que ela tem que fazer no pós, ela recebe escrito para não dizer que você não falou nada? Isso depende de médico para médico, obviamente, mas assim, dentro da conversa, como eu faço? O paciente chegou, o paciente então ele vai passar pela consulta. Antes de pensar em cirurgia, a gente tem que ver se o paciente está apto realmente a fazer a cirurgia. Tá. Então vamos fazer os exames pré-operatórios, vamos ver se a condição de saúde é boa, se o paciente toma remédio, se ele fuma, principalmente o tabagismo extremamente importante, pode atrapalhar na cicatrização. E aí vem dos exames, vem se está tudo bem. Não impede a cirurgia, mas significa que pode não ficar tão bonita a finalização como poderia ficar. Depende da cirurgia e depende do tamanho da cirurgia. O tabagismo, ele atrapalha a vascularização e a cicatrização. Entendi. Então, tudo tende a ficar pior com o paciente fumando. Tudo. Tanto a anestesia, que atrapalha a parte respiratória, a parte do intraoperatório, com sangramentos, o pós-operatório, a cicatrização, a contração. Porque quem faz na lipoaspiração, a gente aspira a gordura que está dentro. Então, aquele espaço que ficou vai ser uma ferida do lado de dentro e vai ter uma fibrose, um processo cicatricial. Se não chegar sangue, não chegar oxigênio, não chegar nutrientes... Não vai cicatrizar. A cicatrização vai ficar ruim. Pode dar manchas na pele também, pode atrapalhar até a cicatrização do orifício. Daí a pessoa tem que ter consciência de que se ela fuma e não pretende parar de fumar, ela pode ter esses entraves depois, né? Tem que estar ciente. Ela tem que assinar um papelzinho depois, né? A gente deixa claro, deixa ciente todas as possíveis complicações se o paciente tem diabetes, se ele fuma, se ele tem pressão alta, tudo isso. Aí, foi para consulta. Viu se os exames estava tudo certo? Agora vamos conversar como vai ser a cirurgia, qual vai ser o tamanho da cirurgia, quanto tempo vai ficar anestesiado, se vale a pena fazer uma vez ou 2 vezes, né, a cirurgia dependendo do tamanho. Vamos discutir o volume que pode ser aspirado e também quais regiões podem fazer. E depois o pós-operatório. Então, pós-operatório tem as drenagens, tem a malha elástica, tem as medicações. Tudo é a responsabilidade do paciente. Daí para frente é o paciente. Isso. Desde você fez a cirurgia também? Eu fiz abdominoplastia e mamoplastia também. Que já é uma cirurgia maior do que uma cirurgia que demanda mais tempo. E você gostou do resultado? Gostei muito. Eu tive 2 filhos já, né? Então, eu sempre tive esse porte físico. Eu nunca fui magrinha, como o corpo dela, assim, né? Sempre fui mais cheinha. Mas depois dos filhos eu fiquei com aquela pelinha na barriga. Eu gosto de malhar muito e tal, mas não saía, não tinha jeito. Eu falei, então, cirurgia. E daí como é que foi essa cirurgia? Foi tranquilo. Como é que foi o pós-operatório? Foi bem tranquilo. Porque esse pós-operatório, se não fizer direito também, né, doutor? Daí que acaba também, com tudo, né? A abdominoplastia é uma cirurgia maior ainda. Então, a paciente que faz abdominoplastia, geralmente aquele paciente já teve filho, já tem uma certa flacidez abdominal e os músculos retos abdominais já estão um pouco mais afastados. Então, essa cirurgia a gente tira esse excesso de pele, essa flacidez de pele, faz uma amarração dos músculos e coloca toda essa pele que está aqui em cima do umbigo até embaixo na região pubiana. Tem fotos suas de antes e
mandei Deise. foto. Deixa eu ver a foto da Deise antes. Vamos ver como é que a Deise é. Ah, ela tava... É que a Deise ela é pernuda. De ter muita barriga, nunca. E ela tinha barrigão. É. Mas só que não dá pra perceber tanto, porque como você tem pernão, tem corpão, disfarça também, né? Não Mas tinha, só que você tá vendo, isso que eu falo, né, doutora? O grande lance desse negócio da cirurgia é a pessoa não gostar, né? A pessoa se olha no espelho e não gosta do que ela tá vendo. Não adianta, pode todo mundo falar que não tem jeito, né? A cirurgia plástica ela tende a dar uma ajuda, a melhorar. Ela não pensa em mudar a pessoa. A mesma Ela coisa emagrece? A cirurgia plástica pode emagrecer? Ela serve para emagrecer? Excelente pergunta, Keila. Cirurgia plástica não é para emagrecer paciente. Tanto a abdominoplastia quanto a lipoaspiração. Elas servem para melhorar o contorno do paciente. Não serve para emagrecer. Se o seu objetivo é perder peso, será com alimentação saudável, atividades físicas. Mas você vai perder peso se você faz uma cirurgia grande, tira um monte de gordura, não vai perder já? Então, o objetivo é corrigir, mas o objetivo não é reduzir peso. Então, uma pessoa que tem um índice de massa corpórea muito elevado, vamos dizer acima de 28, que é um cálculo que a gente faz com a altura e o peso do paciente, Sei. se ela quiser perder, eu quero perder 5 quilos, não é com lipoaspiração que a gente tem que pensar. Lipoaspiração vamos pensar onde você quer chegar, qual é o peso que você pretende chegar. Então, a lipoaspiração, vamos supor, a pessoa ela tem esses 5 quilos a mais. Daí ela não está a fim de fazer regime e não está a fim de emagrecer. Ela vai ao médico e ela contorna a gordura. Fala de uma maneira mais chula. Não é, assim, se é emagrecimento, não é cirurgia plástica que ela procura. A lipoaspiração, ela vai ajudar no contorno corporal. Então, ela vai tirar aquela gordurinha que é mais chata de sair, aquela que quando a gente malha, ela tem menos vascularização. É um pouco mais difícil. Que é o caso da Deise. A Deise não queria emagrecer. Ela não quer ser magra. Ela quer ter o corpo bonito. Porque para ela é bonito. Porque não é ser barriguda, pode ser pernuda e tal, peituda, mas não quer barriga. Nada dobrando quando sentasse, balançando quando pusesse um biquíni, eu não queria. O objetivo dela era o contorno corporal. Se o objetivo dela é esse, beleza. O contorno corporal, é isso mesmo. E quem nunca pode fazer, doutor? Por exemplo, hoje, se a Vivi achasse que ainda tem o que fazer, para ela, porque tem gente que nunca acha que é magro o suficiente. Se ela achasse que ela quer fazer mais um pouco ainda, ela poderia fazer? Olha, eu não indicaria uma cirurgia para ela. É uma paciente esbelta, bonita, com corpo bonito. O risco que existe é uma cirurgia que já teve uma lipoaspiração. Já tem um lugar que tem uma ferida, então dentro dela já tem uma fibrose. Então, quando for realizar a segunda ou terceira lipoaspiração, a passagem da cânula ela é mais difícil. Então, precisa de alguns movimentos um pouco mais difíceis. E nesse movimento um pouco mais forte que fizer, é onde acontecem os acidentes. Que é o que muitas vezes acontece, acidentes, que pode porque acontecer. As pessoas são imprudentes também, né? Topam fazer a cirurgia quando não precisa fazer. Exato. A melhor lipoaspiração é sempre a primeira. É a lipoaspiração que o corpo está virgem, a gordurinha está lá, está bonita. Já na segunda, terceira, você já tem um processo cicatricial. Então, você vai lutar contra o lugar que já tem pouca gordura, tem menos células de gordura, e contra a fibrose, o processo cicatricial. Então, muitas vezes, o médico passa a cânula, não dá nem para saber se ele está na gordura ou se realmente ele fez alguma perfuração. Doutor, a gente tem umas imagens aí, eu quero mostrar para o doutor Adriano algumas imagens que nós temos aí de cirurgias plásticas que... A gente encontra essas imagens já na internet como cirurgias plásticas mal sucedidas. A gente vê várias ondulações na barriga da pessoa. A gente vê isso daí, na verdade, eu fiz várias matérias com pessoas que tiveram isso. Aquilo ali é uma barriga. Você que está em casa, você está vendo ali essa coisa toda... Para um pouquinho as imagens, para um pouquinho, volta um pouquinho e mostra aquela primeira, essa daí, para um pouquinho aí. Isso é uma barriga, eu já vi uma mulher, eu gravei com uma mulher, doutor, que teve um problema como esse. Ela teve um problema na cirurgia e a barriga dela ficou desse jeito, parece que vai engruvinhando tudo na região do umbigo. O que acontece para acontecer um negócio desse? Porque nessa época, essa moça que teve um problema semelhante, eu nem sei se é essa mesma, pode até ser a mesma, que teve um problema como esse, ela foi ao médico e disse que estava sentindo dor e a pele da barriga dela estava muito preta, como se tivesse necrosada. E ele não quis mexer mais. E nenhum médico, obviamente, quis tratá-la, porque não era esse médico que tinha feito a cirurgia. E ela ficou anos com a barriga assim, até que ela perdeu uma parte. Depois ela teve que fazer uma cirurgia, processou esse médico, é um médico que está sendo processado por um grupo de mulheres, é um médico bastante conhecido, que ainda não foi cassado, vai saber Deus por quê, mas tem muitas pessoas que têm esse problema. Isso não é resultado de pós-operatório, isso pode ser um erro mesmo? Olha, olhando essas imagens, sem saber qual cirurgia foi realizada, é um pouco difícil. Aí há várias possibilidades. Uma possibilidade, pré-operatório, o paciente fumava ou não fumava, utilizava alguma droga, não fumava, fez o pós-operatório correto.
não consigo identificar se é uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia. Mas se foi uma lipoaspiração, será que foi aspirado muito próximo da pele ou não? Que pode ser um perigo também. Pode ser. Foi utilizado laser ou ultrassom, que existe chance de queimadura da pele também por baixo? Pode ser uma possibilidade. Dá para pensar em muitas coisas, até mesmo um sofrimento, um exagero de retirada de pele que depois não consegue suturar. Que depois causou tudo isso em um sofrimento vascular. E Então por são isso... várias coisas, né? Até mesmo o tabagismo do paciente pode causar isso também. É por isso que é necessário escolher o médico, né? Porque daí o médico, até na hora da história do tabagismo, vai dizer, ó, você não pode fazer ou você corre riscos sérios se você continuar fumando. Porque escolhendo um bom médico, o bom médico não é só aquele que opera. Pode ir virando mais mas é aquele mim, médico que também sabe indicar a boa cirurgia. Qual cirurgia fazer e qual limite fazer. E até mesmo falar, não é para fazer cirurgia. Realmente, não sei qual cirurgia foi feita. Aí parece que tem umas manchas na pele, algumas pigmentações. Agora, aqui, esse tipo são algumas irregularidades. É isso que eu ia falar. Esse tipo também pode ser falta de drenagem, né, doutor? Pode ser excesso de aspiração, pode ser um inflama. mau cuidado pós-operatório, pode ser assim, porque aí nós temos duas camadas de gorduras na região abdominal. Uma mais superficial, que chama areolar, e uma de baixo, que chama lamelar. É prudente que se aspire só a gordura mais profunda, porque se você aspira a superficial, a chance de irregularidade aumenta. Depende muito de médico para médico. Tem médico que tem a habilidade de aspirar a camada superficial e não dá nenhum problema, mas a chance de fibrose, porque a gente vai ter um processo cicatricial. Tá. Então essa cicatriz, ela vai retrair, o corpo vai retrair, de todo mundo ela vai retrair. A drenagem, ela auxilia na cicatrização para não ser feita essas retrações. Ela ajuda a controlar a uniformidade da pele. Da absorção não da absorção da pele, mas da regularização da pele. Doutor, e para encerrar, eu queria falar do mito que a gente ia falar, que eu te interrompi aquela hora, falei para esperar. Muita gente diz o que a Vivi falou, que aonde você aspira, você nunca mais engorda. A gordura pode voltar para outras partes do corpo. Você ouviu isso também, Vivi? Uhum. Eu sempre ouço isso quando eu fazia matérias, quando eu era repórter, todo mundo falava isso. Não, mas agora eu já estou bem. Não tenho mais aquela barriga, não tenho mais o culote. Se eu engordar, vou engordar em outras partes. É verdade? A gordura nunca mais volta para o mesmo lugar? O que acontece? Na lipoaspiração, a gente retira algumas células de gordura. Algumas ficam, outras que saem. As que saem já foram embora. Mas se o paciente comer, se alimentar mal, outras células de gordura, os adipócitos, vão engordar. Elas então ela vai engordar em outro lugar. De uma maneira leiga, elas nascem de novo. Não, elas vão simplesmente... Mas no mesmo lugar? No mesmo lugar, menos. As que sobraram podem aumentar. Agora, Vivi, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que é pior. Porque você veja bem a situação. Eu fico pensando, tudo bem, você não vai engordar muito, as células não vão brotar no mesmo lugar. Daí você tira a barriga, isso vai brotar onde, menina? Na parte de dentro da perna, no braço? Vai pro braço, vai pro culote, vai pras pernas, vai pro dorso, vai pro pescoço. Aonde isso sobrou? Nossa Senhora, isso é desesperador. Porque quando falam isso, eu via isso várias vezes, principalmente gordinhas, porque teve uma época que houve uma febre de hidrolipo. Agora eu não sei mais se é feito hidrolipo. O que é? A hidrolipo, o que é? É um nome marketing que colocaram em lipo. Só existe lipoaspiração e lipoenxertia. Mas acontece que a hidrolipo, sabe por que eles falavam isso? Porque você podia fazer no consultório. Porque você faz no consultório com anestesia local e faz pequenas regiões. Isso daí que eles falavam, não, você vai fazer hidrolipo. Eu gravei isso uma vez. Era uma série, assim, a mulherada ficava numa sala, só umas 20 mulheres fazendo hidrolipo ao mesmo tempo. Uma loucura. E eu gravei isso. E daí, as mulheres todas felizes, porque elas falavam assim, não, eu vou tirar, porque como é muito localizado, né? Tira uma semana um culote, parecia um negócio de um açougue. Tirava uma semana um culote, tirava outra semana outro culote. Você já viu isso, Deise, também? Já ouviu falar? Daí todo mundo falava assim, não, agora eu não vou engordar mais desse lugar. E eu ficava pensando, para onde é que vai essa gordura? Porque a gordura ela tem que ir para algum lugar. A gordura, as calorias vão para algum lugar. Vai, e é sempre para o lugar que a gente menos quer. Nunca vai para o bumbum, para o peito, ela vai para a perna, ela vai para o braço, né? Vai para o braço. E daí eu pensava isso, falava, nossa, daqui uns 10 anos, como é que essa mulherada vai estar? Porque foi aquela febre, isso faz uns 10 anos mesmo, foi aquela febre, e agora, você que está em casa, então você preste muita atenção com esse negócio, principalmente com essas cirurgias menores, de você ter a doce ilusão de que você vai ficar mais magro por conta de uma lipoaspiração, porque ninguém vai fazer abdominoplastia para ficar mais magro. É o que a Deise falou, você faz para se sentir melhor, para não ter aquela barriguinha indesejada, depois de você fazer, que no caso da Deise ela malha, a Vivi também está se mantendo porque tem uma alimentação mais regrada, que também é importantíssimo, né, doutora? Acho que isso faz parte também, né? Isso faz parte não só do pré-operatório, como do pós-operatório. Né? Quando a paciente fez a lipoaspiração, ela está comprometida, não só, aquilo não é um fim.
Aquilo é só a metade do caminho. Então, continua com a atividade física, continua com a alimentação, que vai manter o resultado dela a longo prazo. Então, são duas coisas que eu quero destacar para a gente encerrar. Primeiro, Deise, obrigada na tua participação. Parabéns para as duas por estarem conseguindo se manter com o corpo que desejam. O que o mais importante é isso, né, Deise? A gente olhar no espelho e gostar do que está vendo, né? Não é, Vivi? É você, independente de todo mundo falar, você está se sentindo bem, né? Isso é o mais importante, né? E, doutor, duas coisas que eu acho que são importantes a gente destacar. O primeiro é essa importância mesmo de a gente procurar propaganda de boca a boca, a internet, tudo que é lugar, até o Reclame Aqui, para ver se tem alguma coisa de reclamação de médico, porque hoje tem em todo lugar, né? Tem Facebook, tem Instagram. Esse é o benefício da internet, sites, né? É o lado bom, ajuda. que daí o povo desce a lenha mesmo se não for bom, né? Então, se não for bom, mesmo que seja muito barato, aliás, se for muito barato já não é bom. Desconfia, porque segurança, equipamento bom, equipe boa, não é barata. Então, né? E é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, porque é muito sério, é a tua saúde. E uma cirurgia mal feita pode levar à morte, né, doutor? Com certeza, dependendo da complicação que o paciente tiver, pode levar à morte. O paciente mal indicado, cirurgia mal feita ou pós-operatório mal conduzido, pode ter complicações sérias. Doutor, o que de maneira nenhuma a pessoa pode fazer depois de depois de uma cirurgia, no pós-operatório, que é proibido assim por lei, para não perder tudo? Fumar, não pode fumar. Alimentação leve. Bom, basicamente não tem muito o que fazer, porque depois que ela opera, ela tem que se manter em repouso durante alguns dias, evitar atividades físicas, levantar rápido, fazer movimentos muito bruscos. Utilizar a meia elástica, tomar a medicação certinho e evitar qualquer medicação que o médico não esteja ciente. Comunicar tudo para o médico. Sempre, quando a gente fala em fumar, é fumar qualquer tipo de cigarro, viu, gente? Né, doutor? Qualquer tipo, qualquer não tipo. Não fume nada, porque tem casos de gente tem que... casos, já fui surpreendido por pacientes que falei para não fumar cigarro, tipo de cigarro, né, utilizam alguns cigarros naturais. Tá certo. Olha, o doutor Adriano Brasolin, você sabe mais um pouco tem o Instagram dele, que é doutor Adriano Brasolin, tem também o e-mail, tem o site é dradrianobrasolin.com.br. dradrianobrasolin.com.br, para você saber mais informações também sobre o doutor, para que você possa buscar mesmo a melhor saída, o melhor médico, para você não ter problemas, para realmente você ficar feliz e não ter nenhum problema de saúde depois de uma cirurgia como essa. Obrigada, viu, doutor?